O meu trabalho, ou essa pesquisa, é o estudo do reconhecimento da paternidade nas hipóteses de exame de DNA negativo no ordenamento jurídico brasileiro. O objetivo dessa pesquisa é a possibilidade de aplicar a lei da paternidade presumida, ou se chegar a tal, mesmo quando já for obtido um exame de DNA negativo. Ou seja, mesmo que se tenha um exame de DNA negativo, há possibilidades no ordenamento jurídico brasileiro de se aplicar ou a lei da paternidade presumida ou se buscar uma outra forma do reconhecimento da paternidade, que é o objetivo principal, mesmo porque a criança ou a pessoa hoje ela tem o seu direito constitucional garantido do reconhecimento da paternidade e da filiação. A relevância desse trabalho, ela se deu por números expressivos que têm ocorrido em ações de reconhecimento de paternidade, onde foi dado o exame de DNA negativo para o suposto pai e a investigante, através do seu representante legal, que alega que o único ativo sexualmente na relação era aquele suposto pai. Ou seja, a mulher entra com a ação, tá? Faz a investigação de paternidade, num determinado momento, tá? Foi dado como negativo, ela alega que foi só aquele pai. Foi eliminado na pesquisa as situações de má-fé da investigante, tá? E as possibilidades, tá, de erro de laboratório, tá, que não foram abordadas nesse trabalho. Tá? Os números são expressivos, porque a Organização Mundial de Saúde diz que 3% da população tem algum problema congênito que não foi feita uma avaliação, isso em ideias iniciais, não foi estudado mais a fundo para saber o número ideal. Então, problemas congênitos, como o caso que vai ser abordado em instantes da quimera, justamente trata isso. Agora, 3% da população passa a ser um número muito expressivo. Por quê? Se nós temos uma população mundial hoje de 7 bilhões, e ela vem crescendo na taxa de 1,2% ao ano, vamos trazer esses números ao Brasil. Por dados do IBGE, nós temos aproximadamente 200 milhões de habitantes. 3% dessa população seriam 600 mil habitantes. Com um crescimento de 1% ao ano, nós vamos ter praticamente uma população do estado da capital de Campo Grande com um problema determinado congênito. Nesse caso, por exemplo, da quimera. E isso, lógico, espalhado no mundo. Mas nós temos 600 mil pessoas aproximadamente por ano com uma situação de mais de um DNA no organismo. E isso vai surtir um efeito, mesmo porque o crescimento de situações parecidas a essa tem se repetido constantemente. Então, senhores, nessa pesquisa, a gente precisa primeiro estar entendendo que não foi, por mais que tenham termos ou terminologias sobre genética ou sobre biologia, o trabalho não se foca nesse objetivo. Não foi estudado o caso genético a fundo, ele serviu como uma base. Ele nada mais é do que uma situação fática, tá? A situação genética, ela só é uma situação fática para servir como base para uma relação jurídica que nós vamos apresentar em relação ao reconhecimento da paternidade. Quimerismo, o que é propriamente dito quimerismo? Em termos simples, nada mais é do que a fusão de dois em um, dois seres em um. Na mitologia grega, por exemplo, nós temos o Minotauro. Hoje, na realidade, nós temos os gêmeos siameses, os chipóparos, que é justamente o que trata, um pouquinho do que trata o trabalho. Nós temos a questão do quimerismo
muito corriqueiro no nosso dia a dia. Tá? E vocês vão entender isso bem simples, porque nós temos a fusão desses dois seres em um. Quando eles se misturam no momento da divisão das células ou no momento embrionário, eles acabam se fundindo. Aí o que acontece? Nós temos dois seres embutidos um no outro. Né? E isso pode mascarar a questão do DNA. As características do quimerismo, eles estão presentes no nosso dia a dia e nós não nos damos conta disso. Um exemplo, como eu já havia dito, os gêmeos chifópagos, os gêmeos siameses. Uma outra situação são os casos de transplante de medula óssea que pode levar a causar esse problema. Porque nós temos duas situações. O problema congênito, que é aquele que é no momento da divisão celular ou embrionária, e o momento segundo é quando esse efeito vem externo, no caso das transfusões sanguíneas, grandes transfusões, no caso dos transplantes de órgãos, de medula, de fígado, de rins, isso que pode causar o quimerismo. Não que cause propriamente dito, mas pode, inclusive nos anexos do trabalho, tem algumas pesquisas sobre isso. No caso também do quimerismo, nós temos uma possibilidade dessa ocorrência na fertilização in vitro. Pois bem, senhores, nós temos um crescimento muito grande de avanço científico em relação à genética. E nós, com toda essa mudança, com genoma, com clonagem, com fertilização in vitro, com mutação de DNA, nós podemos ter sérios problemas futuros, e isso trazendo eles para a realidade jurídica. Porque enquanto eles estão só a sociedade, nós temos apenas um aspecto. Quando nós temos uma relação jurídica vinda ou advinda dessas questões, nós vamos ter problemas futuros muito maiores, de relações jurídicas que podem até mudar leis, tá? E mudar até condições jurídicas importantes. Para que se possa entender um pouquinho sobre esse caso, eu trouxe um caso ocorrido em 2002 nos Estados Unidos, um caso emblemático, muito conhecido como o caso Lydia Fairchild. Uma mulher de 20 e poucos anos na época, que tinha 2 filhos, e num determinado momento ela dependia de um transplante de rins. E nesse transplante de rins, para que ele ocorresse, foi feito uma análise nos familiares de compatibilidade. E nessa análise foi constatado que os 2 filhos dela geneticamente não eram filhos dela. Um problema sério nos Estados Unidos, porque lá entende-se isso como crime contra a assistência social, ou o serviço social deles, o que é muito importante lá para eles. Justamente pelo princípio da coletividade. Então, nós temos essa situação ocorrida lá, que não foi feita comparação entre o ordenamento americano e o brasileiro. Nem se levou em conta, se aqui no Brasil, qual a medida que se adotaria para um caso desses. A ideia não é essa. A ideia da pesquisa, ela segue pelo ramo justamente do processo civil e da relação jurídica civil abordada no reconhecimento da paternidade. Tá? Então, em relação ao caso Lídia, voltando a este caso, num determinado momento ela teve uma nova gestação, esta nova gestação foi acompanhada pelo Ministério Público local, e no momento que nasceu a criança foi feita a coleta do exame, constatando que esta mãe realmente não era geneticamente mãe daquela criança, assim como os irmãos. Mas havia compatibilidade entre os irmãos e o pai. O problema era com a própria Lídia. Agora, só uma questão que pegou muito forte em relação a esse caso da Lídia. Quem descobriu esse caso não foi o médico da Lídia, não foi
o psicólogo da Lídia não foi um cientista, um geneticista, por incrível que pareça. Quem foi pesquisar essa situação e descobriu esse problema foi o Dr. Alan Tindall, advogado da família, que, indignado com aquela situação e acreditando na verdade dos fatos da sua cliente, foi realmente pesquisar essa situação. E acompanhou alguns casos, pesquisou, investigou alguns casos, onde eram bem similares ao caso da Lídia. E acabou constatando a questão da quimera. Ele que solicitou ao Ministério Público que se fizesse nova investigação, nova perícia, onde a sua cliente iria engravidar novamente, ter um novo filho e esse filho seria feito a coleta. Mas para isso o Ministério teria que acompanhar tudo, justamente para validar aquela verdade dos fatos. Convalidando aquela situação dela, dos fatos em relação às crianças, ela pode trazer seus filhos novamente para o seu seio do lar. Como nós não estamos questionando a situação da Lídia, mas estamos usando ela como base, vamos supor que não fosse a Lídia que desse incompatibilidade, fosse o esposo dela, o pai daquelas crianças. Como que seria comprovado isso e como aquelas crianças teriam o direito do reconhecimento da paternidade daquele pai? Isso ocorre muito aqui no Brasil, situações onde a mulher entra com ação e acaba dando negativo e ela alega. Qual advogado hoje que não tem um caso similar ou sabe de algum colega que tenha um caso similar? A ideia não é enxovalhar o nosso fórum com ações, tá, para rever tudo. Não, existem casos e casos. Então nós temos que ter as características, temos que ter as situações e usar isso tudo como perícia, como prova e como nova prova para poder levar esse caso adiante. Primeiro para se provar a questão do quimerismo, depois sim questionar a questão do reconhecimento da paternidade. Existem outros casos, um deles, o caso do menino grávido, que foi vinculado recentemente ao canal aberto, né? Mas é uma situação que não há necessidade de estar tendo um maior esclarecimento. Mas, rapidamente, um menino que, no momento da divisão celular dele, ou embrionária, foi fundido o seu irmão gêmeo dentro dele. Num determinado momento da vida dele, a barriga dele cresceu, aparentando uma gestação, foi feito um exame e constatou-se que ele tinha uma criança dentro da barriga, não como filho, mas como o seu irmão, que lógico, ali naquele momento era um parasita, né, que acabou se desenvolvendo. Por essa possibilidade, como essa possibilidade, existem outras. Então, podemos comprovar sim que a situação da quimera ela realmente existe. Trazendo essas realidades às condições jurídicas. Nós temos, eu vou tratar primeiro a coisa julgada, material, e fazer algum esclarecimento, porque algumas pessoas primeiro acreditam que deva se entrar com uma ação de rescisão daquela sentença anterior. Mas nós vamos analisar que existe uma diferencinha, porque quando você tem uma coisa julgada material, que ela é proveniente da sua ação terminativa, tida como eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, impossível sua modificação por recurso ordinário ou extraordinário, nos termos do artigo 467 do Código de Processo Civil. Ou seja, a lei entende que a coisa julgada material, ela é imutável, mas ela tem assim a sua possibilidade de ser combatida, que ela seria combatida, por exemplo, numa ação rescisória, que ela está elencada lá no artigo 485 ao 495 do Código de Processo Civil.
ou até a ação anulatória, mas tanto uma quanto outra, ela tem prazo de até 2 anos para aí sim ser constituído o trânsito julgado. O prazo para entrar com ação de 2 anos para ação rescisória. E aí no artigo 485 ele diz o seguinte: a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, no seu inciso 7º, depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Portanto, nós já falamos sobre a coisa julgada material. Já na coisa julgada formal, que o legislador não colocou em lei ou não definiu em lei, mas que para alguns processualistas é tido como fato relevante ao assunto de eficácia da sentença. Portanto, ele vem de ações declaratórias, tá? Então, a coisa julgada formal vem de ações declaratórias, que é o caso da ação de reconhecimento de paternidade. Então não há necessidade da reconstituição ou da rescisão do trânsito anterior, porque ela é só uma sentença, né, que não transitou em julgado, ela só declarou que aquela determinada pessoa era ou não, né, o pai daquela criança. Então, portanto, a coisa julgada formal ela não constitui trânsito julgado e, para tanto, não dependeria de prazo para uma nova ação. Como não depende de prazo para uma nova ação, você pode a qualquer momento entrar com uma ação. E a ação declaratória, ela vem lá do artigo 4º do CPC, que diz que o interesse do autor pode limitar-se à declaração. No parágrafo único, é admissível a ação declaratória ainda que tenha ocorrido violação do direito. E no artigo 5º, se no curso do processo se tornar litigiosa a relação jurídica de cuja existência ou inexistência depender o julgamento da lide, qualquer das partes poderá requerer que o juiz a declare por sentença. Então, a sentença da ação declaratória, ela não transita em julgado, por consequência não abre prazo, por consequência não precisa ser rescindida. Então nós temos essa situação, vamos aliar isso às provas. Então, existe a possibilidade de uma nova prova. Com a questão da quimera, com a possibilidade de se ter um novo DNA no organismo da pessoa, aquele antigo DNA que foi feito, aquele exame que foi feito primeiro, ele não está errado. Existe um outro DNA no organismo daquela pessoa. Vamos voltar ao caso da Lídia. O caso da Lídia Fairchild, o DNA que era compatível com os filhos, estava no útero dela. E em outros casos, foi encontrado, por exemplo, DNA compatível com a pessoa no lóbulo da orelha. Então depende muito do caso, depende muito da situação, mas é um novo DNA. Por ser um novo DNA, são novas provas. E no nosso Código de Processo Civil, existem as novas provas e elas podem ser utilizadas para uma nova ação. Então, vai ter uma nova ação com novas provas. Alia-se isso às verdades dos fatos. Então, nós temos um novo caso. E aí a situação passa a ser um pouquinho diferente. Mesmo porque o juiz também não está vinculado às provas da perícia em si. O juiz está vinculado ao seu a sua livre convicção. Ou seja, se a verdade dos fatos, se a semelhança da criança, se determinada situação levar a isso, ele pode decidir, ele pode declarar aquele suposto pai sem a necessidade do exame. Não é o objetivo, e vamos eliminar a questão da má-fé, como já foi dita no início, da investigante, e vamos também considerar a segurança jurídica, porque ela é muito importante. Nós temos que preservar a segurança jurídica. Então,
para que não se entre com ações a qualquer momento, de qualquer forma, nós temos que embasar primeiro essas características. Então, a primeira situação, nós teríamos que descobrir que aquela pessoa é ou não uma quimera. E se ela tem possibilidades da quimera, se ela tem características de quimerismo, aí sim inicia-se uma nova ação. Então, senhores, nós temos aqui, para concluir, que pode o juiz julgar mediante as suas convicções, que para a situação apresentada, a ação é declaratória, portanto ela forma uma coisa julgada formal, tá? Não abre prazo para isso, e é a possibilidade de uma nova ação por questão das novas provas. Aí, neste momento, estaríamos solicitando uma nova perícia a fim de identificar se uma das partes, investigante ou investigado, apresenta características do quimerismo genético. E esse exame seria indicado pelo método mitocondrial, que não é o adotado hoje para exame de DNA. E o objetivo não é se constatar primeiro o DNA agora, é se descobrir a condição genética dessas pessoas. Daí sim, sanando o problema. Eu queria finalizar essa defesa de tese, essa apresentação do trabalho, com a frase do excelentíssimo senhor doutor juiz de Direito do 8º Juizado da Justiça Itinerante e Comunitária de Campo Grande, Dr. César Mioso, que quando foi questionado sobre a possibilidade de números para se trabalhar com essa pesquisa, ele colocou justamente que a simples frase de que valeria o direito se não fosse para levar justiça a uma única pessoa. Obrigado. Concluída essa fase da apresentação, senhores, eu queria passar os questionamentos que foram feitos. Foi questionado no trabalho, perguntas feitas pelo ilustre professor doutor Paulo Magalhães. Ele fez 3 questões. A primeira delas: existe alguma norma ou critério para análise do DNA que possa ser utilizado? Pois bem, caros colegas e professor, o Instituto de Medicina e Criminalística de São Paulo, IMESC, ele tem uma portaria de 2006, onde já reconhecia a questão de quimerismo, que aqui no Brasil é muito pouco estudada. Hoje, quem tem avanço sobre esse estudo é a Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, e que ele diz o seguinte, que pessoas que passaram por grandes transfusões, por transplante de medula óssea nos últimos meses, o ideal seria fazer exame por suave bucal e por coleta sanguínea também. Hoje o que é adotado, informalmente conversando com algumas pessoas da área, o exame hoje feito, ele é suave bucal ou bulbo capilar, que eles alegam que o bulbo capilar contém informações mais longas sobre o DNA. Entretanto, com a situação da quimera, o ideal não é buscar o exame de DNA mostrar um exame de DNA em relação a outro. A busca não é essa. A busca é sim fazer um exame para se constatar o quimerismo. A ideia é que, se nós temos possibilidade de quimerismo, realmente fazer a coleta pela suave bucal e via sanguínea, para se evitar a possibilidade de quimerismo, mas para pessoas que passaram por determinadas situações. Mais dificilmente os laboratórios questionam se as pessoas passaram por alguma situação dessa. A segunda questão, ela diz respeito sobre as características que podem ser consideradas para o portador da doença. Primeiramente, vamos desconsiderar a palavra doença.
tá? Que ela não é doença, ela é uma condição genética, tá? Congênita ou externa, adquirida, que a pessoa tem essa mudança ou essa adição desse quimerismo ou dessa quimera ou desse DNA. Primeiro, vamos desconsiderar a questão doença, essa palavra, porque a pessoa não é uma doente, ela nem é portadora de uma doença, muito menos de alguma necessidade ou especialidade. O que ocorre é que a pessoa tem mais de um DNA por questões congênitas ou externas, advindas do transplante, da transfusão, etc. E isso pode ser desenvolvido ao longo do tempo. Com o aumento hoje de acidentes, com o aumento hoje de fertilização in vitro, com o aumento hoje de transplantes no Brasil, está se tornando referência em transplante de fígado e de medula. Então, daqui a um momento nós vamos ter tantas pessoas passando por isso que o exame de DNA já não vai ser tão confiável em 99,99% nos casos de negativo. Desconsidera-se quando se fala positivo. Então, essas características básicas são pessoas que têm histórico de gêmeos na família, pessoas que têm mais de um órgão no corpo, pessoas que passaram por transfusão, transplante de medula, de rim, de fígado, né? Talvez até de coração. Acredito eu, não foi pesquisada a questão de transplante de coração, mas no transplante de fígado já consta sim, tá, mudanças, tá, e uma porcentagem grande de 7, 10, 15% dos transplantados. A terceira questão, realizada ainda pelo ilustre professor, se houve estudos sobre falhas e erros dos laboratórios. Como se bem sabe, os laboratórios, principalmente o laboratório de Campo Grande, eles trabalham de uma forma não tão correta, nas palavras do professor. O professor, ele, por ter sido delegado, por investigar algumas situações, ele acabou até questionando isso. A resposta é a seguinte: não foi abordada a questão de erros no laboratório, no trabalho. Sabe-se que existem um grande número de erros, tá, por inadequação dos laboratórios. Isso existe, tá, mas não foi abordado no trabalho. Tá. E a questão também de compras de resultados, que também ela existe, mas também não foi abordada no trabalho. Só para que se tome ciência da questão do professor e o que foi respondido. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigado. Até uma nova oportunidade.